E toda cidade que anda quieta, naquela madrugada acordo mais cedo, arriscando um verso, o poeta respondeu o povo no samba sem medo. E quando a mulata em pleno movimento, com aquela cadência descia a ladeira, mostrava a todos naquele momento a força que tem a mulher brasileira. La 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 la. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola do samba, na sola do salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, no equilíbrio da lata não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, e toda cidade que anda daqui a cá, naquela madrugada acordo mais cedo, arriscando um verso do poeta, respondeu o povo no samba sem medo. E quando a mulata no movimento, com tanta cadência, descia a ladeira, a todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. La, 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 la. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, da sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, amigo da lata não é brincadeira. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira, e toda cidade que anda na quieta, naquela madrugada, arriscando um verso, responde o poeta, no povo do samba, no samba sem medo. E quando a mulata em pleno movimento, com aquela cadência descia a ladeira, a todos mostravam naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Quem desce do morro não morre no asfalto. Na bola do samba, na sola, um salto. Da sua escola é passista primeira. No equilíbrio da lata não é brincadeira. Lê, 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 Leo. Palmas, Léo, obrigada. Obrigada, bom dia a todos. Estão todos no mudo para, né, não atrapalharem aí o som para o Léo. Bom, quem toca para nós, ela vem o Brasil descendo a ladeira, composição de Moraes Moreira e Pepeu Gomes, é o Léo Bordon. O Léo Bordon é um musicista, um violonista, né, Léo, belo-horizontino, formado na Universidade Estadual de Minas Gerais. O Léo toca desde os 8 anos de idade, participou do projeto Caravana Arrumação, do Saulo Laranjeira, já dividiu palco com Alceu Valença, Paulinho Pedra Azul, muitos, Chiquinho Ceará, Zé Ramalho, Tadeu Franco, Pereira da Viola, muitos músicos importantes. E aceitou aí o nosso convite para abrir o encontro de hoje com essa música, que é muito alegre e tem um título que fala de um momento muito difícil, né, que estamos vivendo aí agora. Bom, eu sou Paula, eu sou médica psiquiatra, sou psicanalista em formação pela SBPMG, através da qual a gente estamos proporcionando esse evento. Estamos na 7ª edição do Psicanálise Política, é um projeto que começou em 2018, naquele contexto catastrófico de eleições, então começou em 2018, e o nosso objetivo é abrir essa discussão, é juntar a psicanálise e a política, não só para psicanalistas, mas para o público em geral,
É um evento aberto, é um evento cujo objetivo é agregar mesmo conhecimento e de várias áreas do conhecimento, né? E viemos aí desde 2018 e hoje o título é esse, Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira. Quem vai coordenar sou eu, recebo o apoio da Associação de Candidatos, da SBPMG, todos nós somos psicanalistas em formação da Associação de Candidatos, e também recebo o apoio da instituição, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Vou apresentar o nosso convidado de hoje, é com muita honra que nós recebemos o Dr. Valton de Miranda Leitão, é médico psiquiatra, é psicanalista, é membro fundador e efetivo da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, é doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará, é ensaísta e ativista político com vários livros publicados. E antes de passar a palavra ao Dr. Valton, eu quero agradecer a Eliane de Andrade, analista de data da SBPMG e da SPRJ, pela mediação desse convite. E gostaria só de dizer que hoje nós estamos perto aí de completar 300 mil mortes por Covid-19, em uma péssima gestão da pandemia. Estamos aí completamente desgovernados, num cenário trágico, um sistema nacional de saúde em colapso. Em Belo Horizonte, de onde eu falo, não temos mais vaga no sistema público nem particular, e as medicações começam a entrar em falta em breve. Medicações de sedação, medicações para pacientes em UTI. Estamos perto também de um colapso funerário com todas as suas implicâncias, inclusive contaminação de água. Estamos em colapso ambiental, né, espoliados aí dos nossos recursos naturais. Estamos numa situação de pária mundial, porque somos um laboratório de variantes e uma ameaça, né, aos demais países. Ou seja, viemos descendo a ladeira, especialmente nos últimos anos, né, nesses últimos 5 anos. Bom, então, antes de começar, só as regras do nosso evento. O Dr. Valton vai falar para nós, né, sobre o tema de hoje, sobre esse cenário. E as inscrições, as falas, depois nós vamos coletar as inscrições pelo chat, tanto perguntas quanto inscrições para fala. Aqui é legal que as pessoas possam falar, né, para a gente conversar mesmo sobre a situação. Bem-vindos todos. Vou pedir que coloquem os microfones no mudo, podem ligar os vídeos. E eu passo a palavra para o Dr. Valton e agradeço a presença dele, da Wanda. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, quero agradecer ao convite e dizer que me sinto muito honrado em poder participar desta reunião. Quero agradecer a você, Paula, mas também a Eliane, que gentilmente solicitou a minha participação. Também não poderia deixar de fazer referência à excelente apresentação do Descendo a Ladeira, do Léo. Quer dizer, que me parece assim, foi perfeito para o momento, porque mostra como estamos realmente descendo essa ladeira, mas não vamos morrer no asfalto. Como se diz aqui em Fortaleza, não vamos nadar para morrer na praia. Quer dizer, essa é uma convicção que nós temos. E, passando ao tema que vocês propuseram, eu vou começar fazendo uma exposição da situação no sentido mais amplo. Eu creio que o que se apresenta atualmente no Brasil não pode ser visto simplesmente como algo que patologizado. Evidentemente que o presidente da República é um psicopata perverso. Isso se evidencia para
qualquer pessoa que tenha um mínimo de formação psiquiátrica, mas isso não é o mais importante. Eu creio que ele se ajusta ao que o sistema que o colocou lá demanda. Ou seja, ele está apropriado e no lugar certo para o sistema que demanda um tipo de personalidade perversa. Essa personalidade está ajustada aos propósitos desse sistema. Isso vem sendo construído não de hoje, vem sendo construído há muito tempo, com várias instituições, como no passado, em 64, foi o IBAD, foi o IPES, depois, mais recentemente, o Instituto Milênio. Então, isso tem uma lógica e tem um planejamento e tem um método. Não é algo como, às vezes, a gente pensa, simplesmente produto da linguagem algaraviada deste sujeito amalucado. Quer dizer, é um plano, é um método. E ele serve a este propósito. E ele recebe a sustentação de setores, pelo menos recebia, ele começa agora a degelar, porque fazer bobagem tem também limites até para os seus apoiadores, tanto na elite burguesa, quanto também no sistema das Forças Armadas. Ele não se manteria no poder não fosse o apoio das Forças Armadas. Ou seja, quem está por trás dele são estruturas poderosas que o apoiam. Então, não está aí à toa. Essa é a primeira observação que é preciso colocar. Não podemos tratar esse assunto sem entender a sua natureza. Não podemos ficar simplesmente xingando esse basbaque, né? Não podemos ficar fazendo isso. Temos que entender cientificamente o que realmente se passa. Temos que compreender como isso foi estabelecido. E como, de repente, né, essa figura grotesca foi capaz de arrebatar milhares de pessoas. É um fenômeno que nós precisamos compreender. Ele foi capaz porque, certamente, conseguiu trazer à tona o inconsciente dessas pessoas, naquilo que esse inconsciente tem de identificação com ele. Ou seja, começamos a ver a possibilidade de compreender também como a psicanálise pode nos ajudar a situar essa questão. A psicanálise deve ser aplicada para compreender o tamanho dessa tragédia. Essa é uma tragédia programada. Não é uma tragédia simplesmente do vírus. É uma tragédia onde o vírus é utilizado com um propósito deliberado. Um propósito deliberado de praticar uma política de morte. Então, eu creio que isso já foi exposto por mim num grupo que nós temos aqui chamado Cultura e Política, que é um equivalente do de vocês aí, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais. Então, nesse sentido, né, nós devemos entender que é preciso
fazer com que determinadas estruturas inconscientes sejam estimuladas. Estruturas esquizoparanoides que devem ser estimuladas e, naturalmente, como todas as estruturas esquizoparanoides, elas estão engastadas em sistemas mitológicos. Ou seja, é o mito do virilismo, é o mito do homem que enfrenta de peito aberto a todos os obstáculos, é o mito do machismo para nós, de um modo geral. É muito apropriado porque esse sistema ele é machista, ele é anti-mulher no seu sentido mais amplo, porque considera que qualquer atitude que não corresponda a um enfrentamento é uma fraqueza. E fraqueza é algo que se situa na dimensão do feminino. O macho não deve fraquejar. Aliás, como este Paspalho colocou, o fraquejamento só pode acontecer quando é para praticar uma sexualidade perversa. Bom, essa é uma introdução para nós podermos avançar. Tem, dentro dessa situação, uma outra questão que eu vou trazer, porque vou tentar trabalhar tudo isso a partir de dois polos. Um mais objetivo, ou seja, do próprio processo político, e outro polo, que é o polo da subjetividade, que diz respeito aos psicanalistas. No polo da objetividade, nós podemos dizer que existe atualmente um conjunto de forças que estão se contrapondo. As forças da extrema-direita, mobilizadas por tudo isso que eu falei anteriormente, e as forças da esquerda, que estão agora reforçadas com o surgimento da liderança do Lula. O surgimento do Lula na situação política mudou completamente o cenário. Mudou inteiramente o cenário, na medida em que se trata de um líder desses geniais que aparecem de 100 em 100 anos. Eles sabem disso. E, certamente, né, que a decisão do ministro Fachin não foi, de modo algum, pelos belos olhos do Lula. É que o Supremo Tribunal Federal é um organismo político, principalmente. E ele sente a atmosfera política. E, naturalmente, perceberam, né, toda essa situação que eles tinham, com a qual eles tinham colaborado, inclusive fechando os olhos para aquela farsa da Lava Jato, promovida pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol no Principado de Curitiba, aquela cachorrice do lawfare, com a qual eles tinham comungado. Então, de repente, eles começam a perceber que, dentro desse contexto, nós estamos caminhando para o precipício, estamos na beira do precipício, e que as instituições poderiam ser
gravemente atingidas. Aliás, já estão sendo, porque todas as falas do chamado presidente, né, são no sentido de apontar para o estado de exceção ou estado de sítio. Ou seja, o que ele pretende, na verdade, é instalar um sistema autoritário, inclusive com o braço milicianizado das polícias militares. Aqui no Ceará, nós tivemos um episódio já de motim da polícia militar. E em outras partes do Brasil isso já aconteceu. Então, é nesse conjunto que nós podemos observar que existe uma contraposição de forças. Aquilo que o Antônio Gramsci, marxista italiano, chama de equilíbrio catastrófico. É quando nenhuma das forças tem condições suficientes para determinar o caminho rumo ao poder. Esse equilíbrio catastrófico é o que está posto neste momento. Isso no plano objetivo. E nesse plano objetivo, quero dizer mais uma vez, há uma metodologia. E essa metodologia foi muito pensada a partir de pensadores que nós não devemos subestimar, como o Steve Bannon, nos Estados Unidos, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não deve ser subestimado. Ele, junto com outros setores, pavimentou o caminho intelectual para tudo isso. Ele tem um importante papel nesse processo. Não é à toa, de modo algum, que determinados atos são praticados pelos apoiadores deste rasta-queda. Não é à toa. Isso tudo tem a ver com um tipo específico de comunicação. Comunicação essa que nós não conseguimos fazer entre nós. Eles têm uma comunicação algorítmica, uma comunicação muito bem pensada, onde o ideogramático da Arminha ou o ideogramático da palavra chula tem uma importância. Como também tem uma importância o modo diversionista de funcionar, dizer uma coisa hoje e outra amanhã. Na verdade, eles não estão, de modo algum, preocupados com a verdade. Mentir faz parte desse jogo. Portanto, esse jogo se apoia numa mentira sistemática que, para esse sistema, é considerado importante. Como é também importante, e eu vou dizer daqui a pouco, estimular, né, algo de determinadas formas mitológicas de funcionamento, como é o mito do Salvador, o mito do homem macho viril, o mito do... O Galpão caiu, gente? Eu acho que sim, Eliane. Só um minutinho, então. Isso é golpe dos golpistas. Isso são os Estados Unidos. Acho que caiu mesmo, viu, Eliane?
que eu falo com ele aqui no particular é a Marúcia. Uai, Marúcia, quero, porque não está me atendendo aqui. Quem sabe você vai mais rápido. Ah, vou falar aqui, viu? Alô, estão me ouvindo? Leonardo. Acho que é importante lembrar o Dr. Valton depois que o Psicanálise Política é uma iniciativa da Associação de Candidatos, Eu não da também acho. sociedade. Talvez E não se devesse ser, compara, né? Mas é uma iniciativa autônoma da Associação de Candidatos da SBB-MG. Bem lembrar, Leonardo. Obrigada, Léo. Bom, pessoal, estamos aí aguardando. Ela tinha caído. Marúcia? Consegui, ela vai olhar, porque ela não tinha visto que tinha caído, viu? Você viu que está soprando um ventinho lá e que está balançando a tela dele? É uma janela que ela deixa aberta, senão fica muito quente. Mas ela ia ver agora, viu? Ele estava falando sem saber. Tadinho. Hoje tá bom. Beijo. Obrigada, Marúcia. Nada. Acho que o Léo pode entrar em ação, não, Léo Bordon? Coisa boa, né? Eu só estou aqui me deliciando com a palestra, estou achando fantástico. Uai, o que vocês gostariam de ouvir? Vai, pede aí, gente. Pode escolher você também, Leonardo. Leonardo. Vou escolher uma boa, uma legal aqui que eu gosto. Quer ver? Uma para poder dar uma melhorada, para a gente falar um pouquinho de felicidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde dorme um segundo quando começou a cantar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Felicidade foi-se embora e a saudade do meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade vai-se embora. Léo, obrigada. Nada. O Tom já está online, entrou aqui novamente. Obrigada. Ainda bem que tem o Léo e com essa maravilha aí de música, né? Aonde foi que eu parei? Quando caí? Você estava falando... mitos. Do mito de Salvador. Isso, Salvador da Pátria, do virilismo. Então vamos lá. Eu parei aí, então vamos lá. Eu estava dizendo que há uma necessidade de trazer do inconsciente
essas mitologias, né? O mito do Salvador, o mito do virilismo, o mito do homem, do líder poderoso, e do líder que é destemido e que enfrenta tudo de peito aberto. Então, eu estava dizendo, eu não sei se nós tínhamos chegado nesse ponto, que isso está colocado dentro de um equilíbrio catastrófico, dentro daquela perspectiva gramsciana de que quando as forças ainda não têm condição, nenhuma força nem outra tem condição de ascender ao poder. Esse equilíbrio catastrófico, naturalmente, ele foi alterado com o surgimento do Lula no cenário político. O Lula mudou tudo. Mudou tudo porque o Lula é um grande líder, é um líder que fala para o povo. E o Lula não fala só como estadista, ele fala para o povo. E eu disse também que o Fachin não tinha feito o que fez simplesmente pelos belos olhos do Lula, mas fez porque sentiu, como o STF costuma sentir, o ambiente político, porque o STF é um instrumento político, como, aliás, tem sido todo o judiciário nos últimos tempos, né? Ou seja, praticando escancaradamente o lawfare, principalmente em Curitiba, com a farsa do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, o que, aliás, foi o que permitiu, tirando o Lula do páreo, permitiu que o Bolsonaro pudesse ser eleito. Apesar de que, né, eu tinha falado isso, toda a compreensão comunicativa, todo o sistema comunicativo que eles utilizam é muito competente. É um algoritmo, mas um algoritmo muito bem estudado, e que nós não devemos subestimar o Olavo de Carvalho, como não deveriam ter subestimado o Steve Bannon nos Estados Unidos. Porque há uma equivalência entre o Bannon nos Estados Unidos, que deu o suprimento intelectual para os seguidores do Donald Trump, e o Olavo de Carvalho, que deu o suprimento intelectual para os seguidores do Jair Bolsonaro, que não é só o Bolsonaro. E disse também que o Bolsonaro ele é o produto de toda uma armação que a classe dominante brasileira fez. Uma parte dela agora está profundamente arrependida, porque a perversão e a loucura têm limites. E eles se arrependeram, porque eles não conseguem controlar, embora tenham planejado isso com este maluco, mas eles não conseguem controlar a loucura do Bolsonaro, porque ele é demasiadamente maluco. Então, os paranoicos, eles têm um certo pé na realidade, vocês sabem disso. Então, é nesse ponto aí que eu estava colocando a coisa, que nós estamos dentro de um equilíbrio catastrófico, quando nenhuma das forças tem condições de superar a outra. E esse equilíbrio catastrófico, ele está testando o tempo todo. Ele não consegue avançar exatamente porque ele não tem, pelo contrário, ele está perdendo a base de apoio na população, porque ele tinha, mas ele está perdendo muito, ele está degelando. E a falta dessa base de apoio é que não permite que ele estabeleça um Estado autoritário completo, mas ele acena para isso o tempo todo. Então, são esses fatores que eu queria ressaltar. Primeiro,
para nós começarmos a entender como, psicanaliticamente falando, nós podemos situar essa questão. Porque, para compreender tudo isso, do ponto de vista da psicanálise, nós temos que nos situar na psicanálise de grupos, no fenômeno grupal, na fenomenologia grupal. Fenomenologia grupal que o Freud estudou em psicologia de grupo e análise do ego, as chamadas obras sociológicas, que começam na análise leiga, passa para o mal-estar na civilização e o futuro de uma ilusão. Então, nesse texto, né, o que o Freud coloca é algo que nós não vamos nos estender muito, para não sermos repetitivos, colocar duas questões. Primeiro, que há um fenômeno grupal, um narcisismo grupal. Ou seja, o grupo se estabelece, fica coeso quando se identifica com um líder. A coesão grupal é dada por uma forma específica da libido. Não é a libido no sentido da sexualidade, como nós entendemos na clínica, mas é a libido, uma libido que permite a identificação. Portanto, essa libido que permite que um membro do grupo se identifique com o outro e com o líder. E o Bolsonaro faz parte desse conjunto. O Bolsonaro, para aquele conjunto que mobiliza determinados elementos esquizoparanoides inconscientes, o Bolsonaro é o líder deles. Nós não devemos descurar disto. Ele é o líder desse... pode dizer assim, é uma gente que pensa pouco? Mas essa gente que pensa pouco, ela é mobilizada exatamente por esse tipo de líder. E aí, esse tipo de líder está acoplado a um sistema político que o Carl Schmitt, pensador alemão do nazismo, coloca. Ou seja, o grupo narcísico é o grupo de amigos e contra inimigos. O Carl Schmitt diz que, no seu conceito do político e na sua teologia política, a estrutura básica do funcionamento político são sistemas amigos e inimigos, que coincide perfeitamente com o que o Freud estudou em psicologia de grupo e análise do ego. Se a gente estuda o Carl Schmitt, nós vamos ver que, do ponto de vista político, ele se ajusta no conceito do político ao que o Freud estudou em psicologia de grupo e análise do ego. Então, esses dois pensamentos, eles vão se ajustar. E o Freud coloca mais, que não é só o processo de identificação libidinal entre os membros do grupo e o líder, mas também que há, dentro dessa estrutura narcísica, um componente destrutivo fundamental. Por isso é que é preciso trabalhar com a destrutividade, com o ódio. O ódio não é trabalhado à toa, ele é pensado. Ele é pensado como instrumento político, como ferramenta política. Não à toa, o Bolsonaro e seus filhos instalaram no Palácio do Planalto um gabinete do ódio. Aquilo não é à toa. Aquilo é pensado a partir de uma visão competente nesse sentido.
nesse sentido, dos intelectuais que formularam. Nós podemos dizer, mas isso é uma coisa estúpida. É uma coisa estúpida para nós, que temos uma visão humana e generosa do mundo, mas não para eles. Para eles que pensam que é preciso anular a esquerda e destruir uma parte da população que eles consideram um resto, isso faz parte do jogo. Então, vejam bem, dentro desse contexto, né, nós podemos entender que o que é mobilizado são as estruturas esquizoparanoides ou aquilo que o Bion chama, de um modo geral, os pressupostos básicos. Principalmente o pressuposto luta-fuga, ou seja, aquele que tem a ver com o sistema grupal, com a fenomenologia grupal, que se ajusta à emergência do ódio. O ódio não é uma brincadeirinha, é um componente desse processo. Ele é necessário para que esse sistema se movimente. Ao invés de, como a maioria dos pensadores políticos viram as coisas no sentido de busca do bem comum, até o Maquiavel via dessa maneira, Hobbes também e outros pensadores políticos, mas para Carl Schmitt não é exatamente isso. É a busca da eugenia. Entra aí um processo também de nazificação, na medida em que elementos eugênicos também começam a integrar todo esse processo. Daí porque a condição, por exemplo, da mulher é desconsiderada, na medida em que ela é vista como fraca para esse enfrentamento. O negro é desconsiderado, porque do ponto de vista dessa visão cognitiva e moralmente inferior. E tudo isso é visto desse modo. E ajunte-se a isso um outro componente, que é aquilo que o Carl Schmitt chama, na teologia política, a religião. Ou seja, você mobiliza o fanatismo religioso. Você mobiliza, né, a expectativa do milagre. O milagre é uma quebra da ordem natural, enquanto que a quebra da ordem política passa a ser o instrumento milagroso desse sistema. Eles vão quebrar a ordem política para instalar uma unidade, que é a unidade da luta entre amigo versus inimigo. Na medida em que eles vão... Eu estou ouvindo uma voz aqui. Na medida em que eles vão fazendo esse percurso, vão instalar esse processo. Agora, eu creio que dentro desse contexto, né, nós temos uma situação absolutamente complicada, porque o que eles não esperavam é que a reação pudesse acontecer da forma como está acontecendo. Quando setores do judiciário, setores
médicos das várias especialidades, setores populares, começam a dar sinais de que não estão mais tolerando a situação de anarquia governamental, porque tudo é visto dessa perspectiva, porque há também um componente anárquico. Na verdade, tem esse componente também, porque eles são incompetentes. E esse conjunto militar que está no poder se caracteriza por uma condição curiosa. Eles são militares formados a partir de 1970, sem a capacidade intelectual dos militares que se formaram até então. Se vocês lerem o livro do general Vilas Boas, publicado recentemente, verão o tamanho da indigência intelectual. É de uma indigência intelectual, de uma pobreza intelectual, que mostra por que esse palhaço do Pazuello não conseguia sequer fazer os encaminhamentos que estavam ali no Ministério da Saúde. Então, a população começou a perceber isso, o judiciário começou a perceber tudo isso e precisou se movimentar. Então, há, por outro lado, uma movimentação no sentido de dar resposta a essa política da morte, que, eu volto a insistir, não é à toa, ela é planejada, ela é deliberadamente posta em ação. Não foi à toa que faltou oxigênio em Manaus. Não é à toa que estão faltando insumos para intubação. Isto é deliberado. Isto é deliberado, como é deliberado, são deliberadas todas essas falas que visam estimular a milicianização das polícias militares, porque ele quer preparar uma espécie de força de reserva para um assalto ao poder. Não estou sendo catastrofista, não. É isso que está diante de nós. E nós, enquanto psicanalistas, temos que entender que as forças inconscientes de parte da população, elas são mobilizadas na sua dimensão esquizoparanoide, na dimensão dos pressupostos de luta-fuga, de acasalamento e de dependência. Eles precisavam desse líder. E isso é uma fenomenologia que nós precisamos entender. Não é possível enfrentar isso sem entender que isso tudo foi arquitetado por intelectuais competentes. O Olavo de Carvalho não é só um indivíduo que fala coisas chulas. Ele é um intelectual. Se você examinar alguns textos dele, verá que são textos calcados numa compreensão de Carl Schmitt. Ele tem uma compreensão uma compreensão enviesada da psicanálise. E eles estimularam deliberadamente a condição narcísica do ódio. O grupo, como nos grupos psicanalíticos, ocorre muito frequentemente. O grupo A que se deblatera com o grupo B. E, como vocês sabem, quando o indivíduo participa de um grupo, ele não tem mais razão, ele tem paixão. Às vezes, pessoas muito competentes intelectualmente, quando ingressam num grupo, eles perdem a capacidade de pensar. A pensabilidade, como diz o Bion, pensar se torna empobrecido dentro do grupo. Então, o grupo bolsonarista, ele é colocado nessa posição. Ele não pensa, ele age segundo os ideogramas que estimulam
esta passionalidade grupal. E esta passionalidade grupal é que é posta em ação. Isto vale também, de um certo modo, para nós, só que nós devemos pensar como mobilizar o instrumento inverso. Qual é o nosso instrumento dentro dessa perspectiva? Ao invés do ódio, nós vamos mobilizar o instrumento do amor. Amor no sentido mais amplo da palavra amor. Porque a nossa perspectiva não é a pulsão de morte. A nossa perspectiva é a pulsão de vida. Então, nós estamos no embate do ponto de vista do funcionamento inconsciente entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Isso está posto por mim num artigo chamado A Vitória da Pulsão de Morte e também num livro que eu escrevi há alguns anos atrás, chamado O Inimigo Necessário, que é calcado na obra de Carl Schmitt, pensador alemão do nazismo. Aliás, um pensador genial, né? Então, nós temos que compreender tudo isso para nos situarmos em relação ao inimigo que nós estamos enfrentando. Nós não estamos enfrentando só a pandemia. Nós estamos enfrentando um inimigo perigoso que quer vencer essa batalha e quer estabelecer uma unidade a partir dessa situação. E quem não concordar com eles é o exílio ou então a morte. É isso que está colocado. Eles não têm nenhuma simpatia, nenhuma empatia em relação às pessoas que estão morrendo. Daí porque o Bolsonaro faz aquela brincadeirinha estúpida que ele fez ontem, fazendo aquela metaforização de uma pessoa sufocada. Aquele cachorro faz isso porque ele está levado exatamente neste rumo por esse tipo de visão política mais ampla. E ele tem, sim, o apoio dessa camada militar indigente intelectualmente. Porque a camada militar de 64, ela não tinha essa indigência intelectual. Eles são indigentes do ponto de vista intelectual. Vocês viram perfeitamente o desastre que foi a presença desse general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Ou seja, completamente incompetente, se dizendo especialista em logística, parece que nunca estudou a lógica de Aristóteles, nem outras lógicas que estão presentes em vários pensadores. Ou seja, é uma coisa absurda. Mas nós não podemos, também, para finalizar essa minha intervenção e permitir que a gente possa debater, porque eu acho que mais importante é que a gente construa um pensamento comum aqui, que a gente construa um pensamento realmente, a partir da psicanálise, um pensamento que nos possa orientar. E para construir esse pensamento que possa nos orientar, nós precisamos compreender isso, que, primeiro, nós não temos a perspectiva de construir nada odiando ninguém. Não é o ódio que nos move. A perspectiva da visão socialista ou da visão de esquerda, para os que não são socialistas, não precisa que seja socialista, é o amor, não é o ódio. Quer dizer, o segundo ponto é a resistência. Precisamos ter capacidade de resistir. É o princípio de esperança do Ernest Bloch. Ou seja, resistência
e esperança. Resistência e esperança andam de mãos dadas. E, portanto, de mãos dadas, nós precisamos resistir e esperar poder vencer. Creio que, se nós tivermos isso, se nós tivermos essa compreensão, venceremos. Aliás, venceremos. Venceremos porque nós estamos do lado certo da história. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero pelo nosso debate. Obrigado, Léo, pelas excelentes intervenções musicais. Obrigada, doutor Valton. O Léo precisou sair um pouquinho antes, mas pediu para agradecê-lo pelas explanações aí fantásticas. Enfim, está sendo gravado e aí depois a gente pode disponibilizar. Bom, nós temos aqui uma primeira inscrição que é do Lucas Santos. Lucas, fique à vontade. Obrigado, Paulo. Doutor Valton, muito obrigado. Gostei demais da fala do senhor. Eu fiquei pensando numa pergunta, mas depois eu mudei ela, porque a pergunta primeiro que eu pensei era se seria possível alguém que apoia o Bolsonaro ser psicanalista. Mas eu acho que é meio óbvio essa resposta, né? Aí a minha pergunta mudou. Na opinião do senhor, o que deveria ser feito? Acho que é uma pergunta mais institucional, assim, né? Suponhando que a gente tenha colegas que apoiam esse discurso, o que a FEBRAPS poderia fazer, o que o Instituto poderia fazer. Queria ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre essa situação, né? É isso. Obrigado. Obrigado, Lu. É grupo de 3 ou eu respondo logo? Pode responder, doutor. Eu também quero falar. Se quiser responder, mas também quer fazer uma colocação. Eu fazer grupo de 3, né? Melhor, né, doutor Valton? Então, pode ir, Eliane, isso. Bom, primeiro, assim, uma honra enorme recebê-lo aqui, né, doutor Valton? O senhor sempre foi assim, quando eu era candidata, eu já te mirava, porque eu falava assim, lá, ó, um psicanalista que tem coragem, que enfrenta, né, e fala a verdade, e que xinga quem tem que ser xingado. Isso aqui em Minas, sabe, doutor Valton, é muito raro. O mineiro é um ser, assim, não sei como é que eu vou chamar, mas ele não fala as palavras que tem que dizer, sabe? E nisso, a gente fica, às vezes, tolhido e refém, né, de uma certa ideologia do amiguinho, né, do bem dizer, da doçura, que vai encapsulando, que vai mascarando, né, atitudes menos democráticas. Então, eu acho que essa é uma primeira colocação que eu queria fazer. Depois, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, né? O Chile foi o laboratório do neoliberalismo, né? Todo o lawfare, todas as tentativas de criarem isso que se criou e que deu certo foi feito lá. Nós estamos sendo laboratório do quê? Do ultra-neoliberalismo? Né? Porque, é claro, a eleição do Bolsonaro foi uma fraude, né? Feita com fake news, com facada falsa, né? Com prisão do principal oponente, que todos sabíamos que era absolutamente mentirosa aquela prisão, mas depois que se mostrou mentirosa, cadê as pessoas falando disso grandemente? Principalmente o grupo de psicanalistas, né? Cadê o povo dizendo assim, gente, como é que nós podemos silenciar? Quer dizer, heróis foram aqueles, não sei quantos mil, que fizeram as vigílias de Curitiba e não deixaram o Lula sozinho nem um dia, né? Então, eu vejo que desde do laboratório do Chile, os sindicatos, as associações, os partidos, né, vêm sofrendo ataques constantes numa tentativa de serem dissolvidos. Eu fico pensando, como é que nós, sociedade civil, vamos participar e vamos lutar, como agora, por exemplo, se a gente não pertence a um partido, a uma associação, a um sindicato, de que forma que nós vamos fazer pressão? Né? Esses abaixos-assinados que a gente recebe por internet, eu tenho quase certeza que não tem função nenhuma,
Talvez fazer uma estatísticazinha aí para um jornal ou outra, ou para o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, né? Que foi alguma coisa criada para a Globo fingir que não era bolsonarista, né? Se é que eu posso falar assim. Então, eu fico pensando, como é que nós vamos vencer esses inimigos? Né? Como é que nós vamos dar a mão agora, doutor Valton? É isso. Ok, obrigado, Aline. Posso perguntar também? Eu acho que são 3, né? Então, posso. Isso. Quem é que está falando? Quem fala, Fernanda? Depois falou a Eliane, agora quem é? Agora é Fernanda. Isso. Doutor Valton, parabéns, achei fascinante. E eu queria pensar uma coisa assim. Tinha uma coisa que eu nunca achei que fosse ser possível de acontecer, que era alguém conseguir barrar a Rede Globo. Para mim isso era inimaginável, assim, né? E me parece que eles conseguiram diminuir o poder da Globo na cabeça do brasileiro, né? E eu vejo que entre os bolsonaristas eles só prestam atenção no que o Bolsonaro fala na internet. Eles têm os grupos fechados, Bolsonaro e os filhos dele lá. É como se a única verdade do mundo fosse o que está sendo falado ali, por mais absurdo que seja. Né? Tipo assim, barrar a Rede Globo era muito difícil, mas ainda não era possível, porque todo mundo estava vendo. A gente de esquerda não vê o que o povo deles está vendo, porque é um grupo fechado. A gente não dá, a gente não tem estômago para entrar num grupo bolsonarista e ficar vendo o que eles estão falando, porque é tão absurdo que não dá. Né? E aí a minha dúvida é essa: como vencer esse inimigo invisível, assim, que só eles veem, a gente não. Né? Eles falam o que eles querem lá. De vez em quando eu vejo e fico abismada, mas né, eles continuam falando com a mesma força que fez ele ser eleito. Né? Como parar isso? Fechamos em 3, doutor Valton. O senhor quer comentar? Eu posso comentar. Aí depois a gente faz mais 3, né? Sim. Bom, primeiro é o seguinte, Lucas. Eu creio que há um problema que, de certa maneira, inibe os psicanalistas, né? E é a questão de que nós devemos ser formados para manter um distanciamento, uma neutralidade em relação ao mundo sociopolítico, à vida sociopolítica. Quer dizer, isso vem desde os nossos fundadores. Embora toda a história do movimento psicanalítico esteja marcada pelas contradições que são próprias dos grupos. Quer dizer, o próprio Freud dizia que a psicanálise era transhistórica, ou seja, havia e há uma certa compreensão nesse sentido. Eu creio que quem mais quebrou essa visão foi o Bion. Foi o Bion quando diz que não há como deixar de entender que cada indivíduo tem dentro de si o próprio mundo social. Ou seja, que o nosso mundo interno é composto pelos objetos sociais. E quando o Bion estabelece a compreensão dos seus pressupostos, é baseado nas ideias kleinianas de posição esquizoparanoide e depressiva. Os elementos esquizoparanoides estariam encravados mais inconscientemente. Seriam angústias e emoções no nível mais inconsciente.
enquanto que os elementos depressivos seriam mais instalados no ego, né, para cumprir determinadas tarefas. Essa visão foi sendo transformada, e o Bion coloca que, dentro do mundo social, nós vivemos entre narcisismo versus socialismo. Ou seja, nós vivemos aí nessa perspectiva socialista. Então, abre-se um leque para a inserção do psicanalista no mundo sociopolítico. Até então, não havia uma teorização que pudesse nos apoiar nessa perspectiva. Eu sempre disse que nós não podemos formar psicanalistas simplesmente de consultório. Temos que formar psicanalistas que se insiram no mundo. Nós vivemos no mundo, não é dentro de um consultório. O mundo é o nosso caldo de cultura. Embora, dentro do consultório, nós tenhamos a reserva psicanalítica. Ou seja, esse é um ponto fundamental. Quanto à questão da FEBRAPSE, né? Bom, eu acho que a FEBRAPSE até que tem se mobilizado com o observatório psicanalítico e outras coisas. Agora, eu acho que poderia fazer muito mais. Vejam bem, historicamente, quem combateu o nazismo... Inscritos, doutor Valton, o Gustavo, eu não sei falar seu sobrenome, queria que você se apresentasse. O Gustavo, depois a Juliana, depois o Leonardo Siqueira, aí a gente junta aí os três. Vamos lá. Gustavo, a palavra. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome fala Venegar, é só cortar o H. O problema é o H. Ah, sim, Venegar. Ele é mudo. Pessoal, prazer estar aqui. Eu sou da Sociologia, na verdade, e aí é um prazer ouvir sobre esse cenário tão triste aí que a gente está vivendo do ponto de vista psicanalítico. Queria fazer uma pequena colocação para o doutor, se ele pudesse falar um pouco do comportamento esperado do Bolsonaro com esse processo de gelo, né, como o senhor falou, esse processo aí de isolamento que ocorre muito lentamente, mas está ocorrendo. Qual que seria o comportamento esperado dele? Se ele vai dobrar a aposta? E eu tenho um aspecto, essa sim seria a minha pergunta mais interessante, mais sólida, que eu queria saber dessa relação que ele tem com os filhos, que é muito forte. Parece que no final é o único elo ali que ele realmente confia que ele é fiel. Ao mesmo tempo eu enxergo um pouco, tem muito autoritarismo, tem hierarquia ali. Aí eu acho que a gente pode explorar um pouco sobre essa relação aí com os 3 filhos, tá bom? Obrigado, gente. Bom, vou passar a Juliana escreveu uma pergunta, então eu vou ler. Juliana, se você preferir falar, né, só ligar o microfone. Bom, a Juliana escreve: eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu falo de São José dos Campos, em São Paulo. Ouvindo a sua colocação, doutor Valton, penso em como podemos unificar não só a esquerda quanto posicionamento político, mas as pessoas de outras vertentes não extremas, e até mesmo aquelas que não expressam posicionamento político, canalizando nossa libido em um porta-voz desta resistência. E a terceira questão é o Leonardo Siqueira, vou passar a palavra a ele. Leonardo. Oi, obrigado. Tá dando para me ouvir? Estou fazendo... ótimo. Bom, doutor Valton, eu queria parabenizar pela apresentação muito alvissareira, como a Eliane falou, de ouvir lá pelos lados de cá de Minas Gerais coisas ditas tão claramente, tão claramente. Bom, eu queria dizer uma coisa, eu queria perguntar uma coisa. A coisa que eu queria dizer é que eu acho que, do ponto de vista político,
como o senhor lembrou muito bem, a gente nunca deve dissociar o Bolsonaro de quem o habilitou, né? Então, nesse sentido, a gente nunca pode esquecer, né, da grande classe burguesa, a gente nunca pode esquecer do empresariado, a gente nunca pode esquecer dos... Porque se hoje muita gente começa a desembarcar do governo Bolsonaro, ainda teria muita gente embarcada no governo Paulo Guedes, que é uma tragédia do mesmo tamanho, se não pior. Agora, a pergunta que eu queria fazer é uma pergunta bem no terreno analítico mesmo, que é sobre o seguinte: se a gente tentar decompor certas questões e chegar até um campo psicológico, a gente não trata, aspas, necessariamente o bolsonarismo em consultório, mas a gente trata questões de posição esquizoparanoide, a gente lida com machismos, a gente lida com racismos, a gente lida com... E uma coisa que eu fico pensando é assim, eu acho, né, psicanaliticamente, tudo está interligado de alguma forma. Então, essas coisas chegam até nós de alguma forma. A minha pergunta é, no Brasil, onde a gente diz que não se deve falar sobre futebol, religião e política, né, mas sendo psicanalistas, pessoas que devem falar sobre religião e política, futebol também, mas aí eu não sei qual é a contribuição, mas como, até mesmo do ponto de vista clínico, o psicanalista pode atuar. Obrigado. Posso falar? Pode, doutor Valton. Fique à vontade. Primeiro, vamos pegar assim da fala do Gustavo, né? O Gustavo falou por último, né? O Gustavo falou primeiro. O Gustavo falou com o Leonardo. É o das ciências sociais. Quem falou em segundo? Foi Gustavo, depois a pergunta da Juliana que eu fiz ao senhor, e depois o Leonardo foi o último. Tá bom. Bem, eu vou começar do começo. Do Gustavo, passando pela Juliana, até do Leonardo. Leonardo parou por último, né? Isso. Até chegar no Gustavo. Eu acho que a questão aí do trabalho psicanalítico é um exercício que nós temos que fazer para lidar com situações dentro do consultório, que são essas de indivíduos com uma posição política e que eles são sabedores da nossa e trazem para o consultório essa questão. Habitualmente, o que ocorre é o seguinte, Leonardo: através da política, o que se trata é que, na transferência, o indivíduo tenta atingir o analista, tenta jogar a sua hostilidade, o seu ódio em cima do analista. Eu tenho pacientes, empresários, eles fazem esse jogo. Quando isso acontece, eu digo: você podia dizer diretamente que está com raiva de mim, está hostil a mim. Não, mas eu quero saber por que você apoia esse bandido do Lula. Eu digo: bom, isso aqui não está exatamente em questão agora. Se trata da sua mente, foi para isso que você veio para cá. Essa questão, eu nem toco no nome.
Isso não está em questão. O que está em questão é que você veio para cá para compreender como você se desarranja com as suas dificuldades, com os seus problemas emocionais, como você se desmantela com isso. Quer dizer, aí, geralmente, o que acontece é o seguinte, você é terrível, você não consigo lhe tirar desse lugar. Você faz de conta que... Mas lá fora eu sei que você é uma pessoa que está sempre atuando politicamente. Eu digo, eu fico calado. Eu me calo. Eu não dou resposta às questões que são colocadas sobre a minha vida familiar ou sociopolítica. De uma maneira geral, isso está certo, né? Evidentemente que nós temos feito uma formação onde nós devemos abandonar, né, a prática política, porque ela seria, em princípio, algo que comprometeria a nossa neutralidade, comprometeria a nossa função psicanalítica. Ou seja, nós adquirimos a função psicanalítica. Essa função estaria comprometida. E isso a gente vê muito nos grupos psicanalíticos, né? Como eu disse, os grupos, quando as pessoas entram em grupo, elas perdem muito daquela condição de pensabilidade mais racional. Você vê muito isso nos grupos de formação. Nos grupos de formação, você vê muito isso. Indivíduos que até então têm uma intelectualidade razoavelmente bem constituída, eles, de repente, se tornam passionais. E, às vezes, entram em rixas assim, muito grandes, muito fortes. Isso é muito comum nos grupos de formação. Isso eu vi em Porto Alegre, isso eu vi em Recife, vi aqui em Fortaleza, esse tipo de funcionamento. E com certeza, isso é um elemento importante para a gente, como psicanalista, trabalhar e lidar. Agora, eu acho que a gente pode perfeitamente, a partir de uma compreensão dos grupos e da forma como eles atuam, da sociopolítica, atuar politicamente sem comprometer a nossa função psicanalítica. Isso é uma questão. Essa da Juliana, eu acho que é mais ou menos nesse sentido também. Nós não podemos ser extremados no sentido de pretendermos colocar as coisas nos extremos. Por quê? Porque o que está acontecendo é que, como disse o Leonardo, muitos dos bolsonaristas estão desembarcando. O bolsonarismo está degelando. Ele está degelando não é porque ele deixa de praticar o seu método dentro do seu projeto, né? Ele está degelando é porque a pandemia, a coisa é tão trágica que veio trazer um elemento adicional extremamente complicado. Inclusive porque aos problemas sanitários vieram se somar todas essas coisas decorrentes da incompetência, do descaso, da indiferença da política da morte. E também porque e aí entra essa outra criatura, né? Paulo Guedes, né? Do neoliberalismo, né? É o crescente número de pessoas que passam fome.
segundo estatísticas aí do IPEA, né, nós vamos ter, até agora, até junho, 60 milhões de pessoas passando fome. Passando fome mesmo. Uma pessoa que vive com 150 reais por mês passa fome. Passando fome. E isso é decorrência dessa combinação de fatores. No mundo inteiro, eles estão... o neoliberalismo que acumulou, eles estão ganhando fortunas com a pandemia. Os grandes milionários ficaram muito mais milionários. 1% da população brasileira enriqueceu de uma maneira estrondosa nesse processo pandêmico. E isso está acontecendo no mundo inteiro. E o neoliberalismo está sendo posto em questão, inclusive por pensadores, economistas do próprio sistema, como é o caso do Thomas Piketty, da França. Ele está colocando em questão, isso não se aguenta. Se nós não, segundo ele, né, se não houver taxação de heranças e grandes fortunas, o próprio neoliberalismo no mundo vai afundar. Aliás, já está afundando. Mas eles resistem, porque esse negócio, vocês sabem, do ponto de vista interno do ser humano, essa coisa da acumulação de dinheiro, né, da acumulação despropositada de dinheiro, é uma coisa estúpida. Né? Pluto, o deus, a divindade do dinheiro, é uma coisa forte. Essa coisa de acumular patrimônio ad infinitum é algo incrível no ser humano. Isso está dinheiro, prestígio, força e tal, etc. Na verdade, né, como diz o Maquiavel, né? Você tem o sistema político, de um modo geral, tem que apelar mais para a força do que para a lei. Mas isso é outra questão, não vamos entrar nisso. Agora, não podemos cair no extremo. O extremo nós temos que ter uma postura social, do ponto de vista psicanalítico, socialista, do ponto de vista político, claramente socialista, né? E que possa nos ajudar a levar para adiante a luta democrática, dentro da tentativa de luta democrática, porque o que eles estão fazendo é uma desdemocratização. Eles estão desfazendo o ambiente democrático. Eles estão dissolvendo o ambiente democrático. Eles estão com todas as medidas que têm tomado, né? E as medidas têm incidido fortemente na acumulação, no incremento tremendo da pobreza. A pobreza está se espalhando de um modo incrível por todo o país. Em São Paulo, há 4 dias atrás, houve um saque de supermercado. E os saques vão se acumular. Daqui a pouco tem pessoas famintas invadindo os supermercados. Pode ter certeza disso. Porque as pessoas vão começar a saquear para não passar fome. Esse é um ponto. Isso independe de nós, não precisa de estimular isso, não. Pelo contrário, nós queríamos que as coisas caminhassem sem esse tipo de situação, que seria uma situação extrema de comoção social. Democraticamente, nós queríamos que isso não acontecesse, mas vai acontecer. A questão que o Gustavo colocou sobre a família Bolsonaro, evidentemente que os filhos se identificam com o pai. O pai
é um pai que tem todas as características de um perverso. E eles têm perversão em todos os níveis, perversão criminal, eles se associam a milícias, eles mataram aquele policial na Bahia, não sei o que, Rodrigo, não sei das quantas, muito possivelmente mandaram matar a Marielle Franco, e, ao mesmo tempo, acumulam dinheiro, né? O negócio do dinheiro do chocolate acho que é o Eduardo, eu não sei nem o nome desses indivíduos. Quer dizer, acho que é o Flávio, que comprou recentemente em Brasília uma casa por 6 milhões. Né? Um parlamentar não tem dinheiro para isso. Né? Para sair comprando casa assim, de luxo. Né? São coisas assim, absurdas. Nós estamos vivendo um absurdo. É um clã. Se você apelar para a compreensão psicanalítica, é um clã totêmico. É um clã totêmico onde a figura do pai, todo-poderoso, salvador, né, está presente. Quer dizer, e, naturalmente, eles têm os seus símbolos totêmicos, né? Que, na nossa linguagem, são fetiches mágicos construídos para estimular também uma grey, uma malta de seguidores. Seguidores que, na medida em que se identificam com esse líder, eles também participam do mesmo tipo de exacerbação inconsciente, onde, como eu disse antes, a crueldade, o ódio tem um papel político. Não é porque é uma manifestação simplesmente da pulsão de morte. Não, tem um papel. Isso é pensado por pensadores como Olavo de Carvalho. Então, eu acho que é uma malta, é um clã, né, ao qual se associam outras pessoas, né, como esse que está preso, né, Silveira, não sei o que, Silveira, esse deputado. Então, eles têm uma atração, eles atraem esses elementos esses indivíduos que já têm no seu inconsciente certos dispositivos que facilitam essa emergência. Então, eu acho que é isso aí. E nós estamos diante de um inimigo perigoso. Não é adversário, volto a dizer, é inimigo. É inimigo porque ele é inimigo da civilização. Se, de um modo geral, como diz o Freud, o indivíduo é inimigo da civilização, eles são inimigos da civilização por princípio. Então, é isso aí, minha gente. Eu fico por aqui e espero as outras questões. Doutor Valton, o senhor quer receber mais perguntas? Temos mais inscritos. Ok. Tá certo. Sim? Nós podemos seguir? Podemos seguir. Podemos? Podemos. A Eliane está inscrita. Eliane, eu vou só fazer uma pergunta antes para o doutor Valton, que eu fiquei pensando aqui, ouvindo o senhor dizer. Nós trabalhamos... Olha, fura fila. Eu fiquei aqui pensando, nós fizemos uma psicanálise política sobre fanatismo nas relações. E o senhor falou, né, de mobilizar a pulsão de vida para que a gente resista e construa, mas estamos diante de inimigos e fanáticos, né? Inimigos fanáticos, isso. E eu fiquei pensando nisso, como é possível, né, mobilizar a pulsão de vida dentro do fanatismo, numa mente fanática, ou não? Bom, essa é uma questão. E vou passar a palavra em seguida para a Eliane.
Eu estou aqui puxando a orelha, doutor Walton, porque eu estava exatamente falando, né? Que eu acho que a gente tem que participar de partido político, de sindicato, de associação, né? Não podemos ser só pessoas de consultório. Temos que ir para o samba, para o rock, para as artes em geral. E aí, Paula e Lucas, quando a gente é coordenadora, a gente também se inscreve para falar, a gente entra na lista para falar, viu? Ah, tá bom. Puxando a orelha dos jovens. Mas aqui, doutor Walton, voltando para a nossa seara, ontem uma grande amiga falou assim, a respeito de uma situação na família, nos amigos dela, e ela disse, essa pessoa está querendo dizer que se arrependeu de ter apertado o botão 17. Eu não perdoo, eu não vou perdoar. E aí eu fiquei pensando nessa fala dela e pensando no degelo bolsonarista, eu fico pensando, quando surgiu tudo isso que nós estamos vivendo, todos nós dissemos assim, mas onde é que esse povo estava? Onde é que esse discurso do ódio estava? Porque está do nosso lado, né? De repente apareceu, desde o Vem Pra Rua de 2013, apareceu uma cambada de gente machista, misógino, homofóbico, de um capitalismo truculento, absurdo, não estou nem aí para a vida alheia, que está aí na presidência da República. E aí eu comecei a dizer que esse povo, óbvio, como o senhor falou, né, tem um líder, o líder agrega os funcionamentos primitivos, né, pré-genitais, etc., e ficam empoderados para se apresentar. Mas eu acho, doutor, o que você acha? Que é um diagnóstico diferencial, né? Doutor Walton, se o senhor quiser comentar. A situação... Bom, você pode... Paula, você pode repetir só o começo que você falou? Eu estou falando... A Paula ou eu? Não, a Paula, porque ela falou alguma coisa ali no começo, eu não entendi. Eu perguntei, doutor Walton, sobre o fanatismo, né? A mente fanática e a pulsão de vida, e algo que parece que não é possível de mobilizar quando se há essa configuração aí, e, enfim, queria ouvir um pouquinho. Eu acho o seguinte, que no fanatismo há assim, o indivíduo está identificado com... É muito aproximado do terrorismo, né? O fanatismo terrorista, né? O fanatismo religioso é muito próximo disso. Porque, aliás, o fanatismo terrorista, por exemplo, islâmico, ele é muito... a religião e política se combinam, né? Então, você tem uma situação na qual, né, esses dois elementos estão presentes. Então, não tem como você evitar de lidar com situações desse tipo, onde o fanático está identificado com o próprio Maomé, né? Ele fala em nome de Deus. Então, ele não tem espaço para pensamento. Não tem espaço para pensamento, para lógica. É simplesmente um milagre. Por exemplo, um grande número, não todas, evidentemente, nem todo evangélico é fanático, e nem todo evangélico, nem todo pastor evangélico está dentro desse sistema. É bom que a gente saiba disso. Tem muitos pastores evangélicos que estão críticos desse fanatismo, como tem muitos católicos que também são críticos desse processo. E nós não devemos confundir, botar todo mundo no mesmo saco. Quer dizer, eu acho que isso é importante. Mas quando eles estão
inteiramente fanatizados, eles vão para qualquer coisa, como já aconteceu. Um terrorista matar uma pessoa friamente, sem aí ele junta tudo, né? sem culpa, porque ele fala em nome de Deus, ele age em nome de Deus. E mata como perverso, sem nenhuma culpa, sem remorso, sem nada. Quer dizer, é nessa perspectiva aí. Então, acho que tem tudo isso. Agora, essa coisa, assim, que a Eliane falou, né? Porque, sabe, Eliane, realmente isso que você falou é fundamental, é importantíssimo a gente compreender, que é essa situação de como lidar com os que estão desembarcando, com os que estão se arrependendo, com esse degelo do bolsonarismo. Eu conheço alguns que, inclusive, eu convivo com muitos. Eles estão arrependidos. Então, agora, o que muita gente diz assim, não perdoa essa gente, não. Não é possível que eles não tenham pensado no que estavam fazendo. Mas eu acho que eles não pensaram mesmo. Eles não pensaram mesmo. É claro que tem os psicopatas mais perversos, que realmente é difícil você adotar uma postura mais racional. Agora, por exemplo, né, morreu esse senador bolsonarista, Major Olímpio, né, morreu de Covid. Né? Uma pessoa disse, não perdoa não, esse cara sabia de tudo isso, esse cara sabia dessa loucura, dessa bandalheira, ele sabia. Bom, é um limite que é difícil de situar, porque, de fato, né, até um mês atrás, ele estava associado a tudo isso, ele foi se destacando, ele foi ou melhor, se afastando disso há pouco tempo. Né? Então, é difícil você admitir que o indivíduo tenha feito uma autocrítica, ou um meia-culpa. É difícil admitir isso. Mas eu acho que nós temos que fazer esse exercício, né, de compreender essas coisas, porque nós trabalhamos com processos inconscientes que foram mobilizados nessas pessoas. E compreender também que o militar, compreender o funcionamento militar. Eles não têm um raciocínio muito amplo, de um modo geral, a não ser aqueles que não são dessa geração, de 70 para cá. Porque eles agora são de uma indigência, de uma pobreza intelectual muito grande. Mas eles têm um funcionamento de pensamento binário, comando, obediência. Né? Como disse o Pazuello, né? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Que, aliás, não é dele esse pensamento. O pensamento é do Plutarco, historiador grego, que falou isso numa daquelas vidas paralelas dele. Não tem nada de original nisso. Eles copiam essas coisas que eles encontram na internet. Quer dizer, então, eles são muito pobres em termos de compreensão. De um modo geral, o bolsonarismo, a não ser os comandos ideogramáticos, os comandos gestuais, os comandos desse tipo, eles são muito pobres em termos de pensamento, de raciocínio, de crítico. Eu participei muitas vezes de debates na Universidade Federal do Ceará, e às vezes havia grupos bolsonaristas e eles faziam confusão lá atrás. E olha, vem para cá para debater comigo. Não subia um.
porque ele não tem condição. Não tem condição. Ele sabe dizer aquelas bobagens, aquelas besteiras, aquelas tolices. Né? Fora disso, ele não tem condição de exercer um diálogo crítico. Eu já debati com pessoas que são pessoas de conservadoras, mas que têm uma capacidade de diálogo, tem um razoável pensamento crítico e que debatem de modo civilizado. Mas, de uma maneira geral, a maioria desses bolsonaristas, em linguagem bem simples, não tem nada na cabeça. Agora, eles sabem usar a comunicação porque foram ensinados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Né? Eles pegam o algoritmo. Bolsonaro tem razão. Reproduz isso por milhões de mensagens. Joga isso na mídia. Isso tem um efeito espetacular. Nós não sabemos fazer isso. Nós não desenvolvemos essa tecnologia, essa capacidade de usar os meios de comunicação que estão à nossa disposição. Nós estamos começando a aprender agora. Começando a aprender para enfrentar um inimigo perigoso que usa isso muito bem mesmo. Mas que agora, apesar de serem capazes de usar esse tipo de linguagem de pouco pensamento, mas de muita eficácia comunicativa, nós agora é que estamos nos preparando para esse tipo de trabalho. Eu creio que agora, com o espraiamento das posições mais claramente democráticas, de defesa da democracia, da Constituição, de defesa da vida, de uma contraposição à pulsão de morte, né? Isso tem adquirido uma outra dimensão. Eu penso de uma maneira otimista nesse sentido. Eu acho que a resistência tem aumentado muito e nós devemos colocar isso muito claramente. Por exemplo, essa nossa conversa, a gente deveria, como todas as nossas falas, em todos os grupos, deveriam ser espalhados em todo o ambiente psicanalítico, para que todos soubessem que nós estamos colocando outras questões. Não é para dizer que os que não atuam politicamente são ruins, ou são maus, ou são... Não é para dizer que eles são indiferentes à morte, nada disso. É para dizer, olha, vocês até agora usaram a psicanálise da maneira errada. A psicanálise não é isso. Não é para ficar trancafiado no consultório. A psicanálise, usada de maneira competente, ela pode ser um instrumento político da democracia. É isso aí, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado. Obrigada. Só uma perguntinha que ficou para trás, assim, você falou, né, que o degelo bolsonarista, às vezes, revela até alguém que não era tão pré-edípico, né, tão pré-genital. Ou seja, eu posso crer que muitas pessoas usem uma defesa, né, identificatória, fascista, posso crer. Mas é uma pergunta técnica, né, assim, rola transferência, né, de um fascista para alguém de esquerda, né? Acho que será que isso é possível? Será que a pessoa que procura um analista de esquerda, né, porque não tem jeito, o inconsciente capta, mesmo que você não tenha nem redes sociais, ela realmente não tenha só uma defesa? Né? Um fascista faria análise? É uma pergunta, né? Ou pelo menos faria análise com um analista que não seja fascista? É interessante, viu, Valéria? É uma coisa muito curiosa isso aí que você está dizendo.
eu acho que muitos fascistas não sabem que são fascistas. Eles não sabem o que é fascismo. Eles não sabem, por exemplo, que o fascismo é um pensamento político que foi desenvolvido por pensadores como o Mussolini. O Mussolini era um pensador. E o Mussolini era o nacional-socialismo. Eles não sabem disso. Eles apenas adotam o ideário simplista de que eles são contra a esquerda, de assim, isso que a narrativa da Globo expandiu, né? Sou contra o PT, sou contra não sei o quê, essas bobagens, né? Quer dizer, essa narrativa. Eles não sabem exatamente o que é fascismo. Eu tenho um paciente assim, que ele fica dizendo essas coisas e não tem compreensão do que é realmente o fascismo, né? O raciocínio deles é um raciocínio que não dialoga com o próprio com o pensamento pré-verbal. Eles têm um componente inconsciente que foi mobilizado de esquizoparanoide, que é muito próximo da pré-genitalidade. E operatório, né, doutor? É operatório, é um tipo de raciocínio muito, muito, muito elementar, muito tosco, né? Então, de repente, um paciente meu diz assim, meus amigos dizem assim, por que eu te procurei? Aí eu digo assim, é porque você representa, para mim, olha a contradição, o único psicanalista que poderia me tratar, o único que poderia tratar a minha loucura. Claro, isso é uma tentativa de afagar o meu próprio narcisismo, né? Quer dizer, afagar o meu ego, né? Quer dizer, mas nisso aí tem o seguinte, tem uma transferência. Ele diz assim, há algo na sua vida que me interessa. Ele repete, você é coerente. E essa coerência eu admiro. Eu não sei ser coerente, eu não sei como é isso. Eu não sei como é que alguém se torna coerente desde os tempos de estudante, chega até a idade que você tem com essa coerência. Então, tem uma transferência, né? Eu não fico preso no elemento esquizoparanoide hostil. Eu interpreto. Eu digo, olha, isso aí essa coisa aí que você está dizendo a respeito porque muitas vezes usa o nome do Lula, né? O Lula, não sei o que, o Lula sou eu, cara. Está querendo me hostilizar, me agredir. Está querendo me... É isso que você quer. Você quer... Como você não quer bater diretamente em mim, você usa esse atalho. Geralmente a pessoa ri um pouco. E eu estou com um paciente assim há 5 anos. Agora ele está bem mais próximo do degelo do bolsonarismo. Ele já está dizendo, esse negócio realmente é muito ruim, esse cara parece que não tem muito juízo. Então, é por aí, Aline. Obrigada, Valton. Maravilhoso, como sempre. Doutor Valton, nós estamos chegando aí ao fim, né? Quero agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a Eliane mais uma vez, que trouxe o senhor para falar conosco. Né? Foi uma manhã de muita... Foi em causa própria. Foi uma manhã de muito aprendizado.
quero agradecer de coração a presença, o senhor compartilhar conosco, né, tanta sabedoria, tantos anos de militância, de envolvimento, né, de psicanálise. Muito obrigada em meu nome, em nome da Associação de Candidatos. Doutor Valton, eu queria falar uma coisa aqui. Primeiro, está lotado de elogios no chat, todo mundo que está presente está agradecendo muito, muita gente saiu, deixou 1000 elogios. E falar uma coisa aqui que é o seguinte, essa iniciativa é da Associação de Candidatos. Infelizmente, não é da sociedade. Quer dizer, felizmente, nós temos uma associação de candidatos que faz isso, né? Mas não é da sociedade. Ou seja, infelizmente, a gente ainda está lutando aqui para poder discutir política. Mas estamos na luta, né? Parabéns aos candidatos que estão fazendo isso, né? Pois parabéns aos candidatos, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito agradecido pelo convite e quero dizer para vocês que tantas vezes quantas me convidarem, eu estarei presente. Ontem mesmo, eu estive numa reunião com o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, falando dessas questões que, mais no viés político, sobre a agricultura familiar e agronegócio. Então, eu acho que o nosso papel também é de militância. Nós não podemos ficar, como dizia Hannah Segal, o silêncio é o maior crime. Não podemos silenciar diante de toda esta situação criminosa que está acontecendo no nosso país. E não podemos deixar que matem de uma maneira impiedosa os nossos irmãos brasileiros. Portanto, eu, mais uma vez, Eliane, agradeço a você, a Ana Paula, agradeço a todos os que fizeram intervenções e aos que participaram e também aos que ficaram em silêncio. Porque, como nós sabemos, em psicanálise, o silêncio também fala. Muito obrigado. Obrigada, doutor Valton. Obrigada a todos pela presença. Está todo mundo batendo palma, doutor Valton. Obrigado. Todo mundo batendo palmas e elogiando muito, como a Eliane falou aí no chat. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, Wanda. Obrigada, Paula, Ana Carolina, Isabela. Bom final de semana e continue na militância. Continue militando. Avante a vitória. E fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Panela na cabeça desse movimento, genocida. Tchau, gente. Tchau, doutor Valton. Tchau, Pan. Tchau. Bom fim de semana. A Maria pediu o contato. Maria, manda seu contato para a Paula, tá? E aí a gente conversa. Tchau.